Aí o médico abre o exame e fala: é lombriga! Calma, que eu já te explico. A lombriga é o verme que vai causar a ascaridíase. Um verme muito grande, aquele que parece com um macarrão e que ele vai ter o seu sítio de infecção aí no intestino delgado, podendo migrar pelo corpo. Então, se você quer saber mais a respeito da lombriga, que é também um dos geomintos, fica nesse vídeo. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que também vai poder aprender a respeito da lombriga. Vai, ajuda o Prof. Me Explica. O Ascaris lumbricoides é um verme que também está incluído no grupo Antas, o grupo dos geomintos, que a gente tem estudado. Os ancilostomídeos com o Ancylosoma duodenale necator americanos, o Trichuris trichuras e o Strongyloides cercoralis. Então, na aula de agora, a gente vai falar a respeito dele, que é o maior nematóide que a gente tem aí de importância médica. É o agente etiológico da ascaridíase e ele vai estar presente lá no intestino delgado, no lúmen do intestino delgado. É um parasito que realiza o ciclo de Lowes, ou seja, a larva vai precisar passar pelo pulmão para adquirir maturidade e é um ciclo monoxênico, eu tenho a presença apenas de um hospedeiro, sendo que quando os vermes adultos forem originados, vamos ter os sexos separados, a fêmea e o macho, sendo o macho menor do que a fêmea, uma vez que a fêmea precisa albergar os ovos que vão ser produzidos após a copulação. E é um verme que vai realizar estágio no solo, porque ele encontra condições ideais para fazer o embrionamento da sua massa germinativa. A constar, temperatura, umidade e oxigenação. O Ascaris lumbricoides está presente dentro da ordem Ascarididae, família Ascarididae, e as espécies de importância médica vão incluir o Ascaris lumbricoides, mas também um Ascaris sum, porque o Ascaris sum é um Ascara que está relacionado com o porco. Então, as espécies aí são morfologicamente semelhantes, sendo que alguns autores questionam se essa verminose não é, na verdade, uma zoonose, já que, por exemplo, os vermes adultos do Ascaris lumbricoides já foram isolados de cães. O grupo de risco vão ser as crianças entre 5 a 12 anos de idade. É uma parasitose com problema socioeconômico, vai atingir principalmente os países em desenvolvimento pela questão de falta de condições adequadas de moradia, habitação, alimentação. O Ascaris lumbricoides estar presente amplamente distribuído no ambiente, ou seja, tem o caráter cosmopolita e é aquele parasito da música. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Porque ele já foi descrito há muito tempo. Tem descrições, por exemplo, de 2117 anos atrás, quando eles encontraram os ovos do Ascaris lumbricoides no Tennessee, nos Estados Unidos. Dados de 1997 indicavam a ocorrência de 1,4 bilhão de infectados, entre 30% da população mundial infectada com essa parasitose. É claro que se a gente atualizar os dados, nós vamos observar que tem havido uma diminuição, contudo, ele continua sendo, sim, um verme muito prevalente, de uma frequência muito grande na população mundial. No Brasil, por volta da década de 50, eram 71,4% de prevalência e, por conta de medidas de políticas públicas de saúde, os casos vêm progressivamente diminuindo, principalmente na região Sudeste e Sul. Tem um artigo publicado na revista Lancet
onde foi aí encontrado, junto com a ossada do rei Richard III, o Ascaris lumbricoides. É um artigo bem bacana aí para vocês poderem estar acessando e estarem entendendo um pouco mais a respeito do Ascaris lumbricoides. Eu vou deixar o link desse artigo para vocês na descrição do vídeo. Falando a respeito do ciclo biológico do Ascaris lumbricoides, então a gente observa que é um ciclo relativamente simples. A infecção vai se iniciar com a ingestão do ovo contendo a larva infectante, que é a larva filariode ou larva L3, conforme a gente observa aqui, na imagem. Essa larva L3, ela vai ter que realizar a passagem pelo pulmão e só depois vai conseguir chegar lá no intestino delgado e concluir a sua maturidade, adquirindo maturidade sexual, sendo diferenciada em macho e fêmea, onde ele vai ali produzir sinais e sintomas da verminose, sendo os mais comuns uma má digestão e uma diarreia, principalmente se a gente tiver deficiência de proteínas. Lá nas fezes vão ser liberadas os ovos. Aqui nós vamos observar que eu tenho pelo menos 3 tipos diferentes de ovos para o Ascaris lumbricoides, que nós devemos saber aí a morfologia para poder estar diferenciando no exame parasitológico de fezes. E lá no solo, quando esse ovo contendo a massa germinativa, o ovo fértil no caso, ele vai encontrar condições adequadas para evolução, para o desenvolvimento embrionário aqui da sua massa germinativa, que é a temperatura por volta de 25 a 30 graus Celsius, umidade maior que 70% e alta oxigenação. A fêmea do Ascaris lumbricoides, ela é muito eficiente, ela produz aí cerca de 200 mil ovos. E esse embrião, o ovo presente no solo, vai levar cerca de 2 semanas para poder desenvolver esse embrião aí com a larva já infectante. Na transmissão, então, nós podemos observar que é muito importante a questão das unhas sujas, ou seja, mal higienização das mãos, com o hábito, por exemplo, da criança de levar a mão à boca. Além disso, a contaminação fecal-oral de alimento e água com ovo contendo a larva L3 é um outro meio muito importante de transmissão. E a participação dos vetores, baratas, formigas, moscas e outros insetos. Uma outra possibilidade levantada diz respeito à gravidez e lactação. O verme adulto, ele tem uma longevidade de 1 a 2 anos, que é isso, ele consegue ficar ali parasitando esse tempo todo. E ele vai ali desenvolvendo o seu ciclo biológico, Quando, por exemplo, a mulher fica na gravidez, a larva dele, ela sai da quiescência. Então, há possibilidade, por exemplo, de transmissão dessa parasitose via placenta e via lactação. Sobre a morfologia, nós observamos que o Ascaris é um verme que possui ovos, larvas e o verme adulto, que são as larvas mais desenvolvidas. Falando primeiro a respeito desses vermes adultos, nós observamos que anteriormente, ali na porção da boca, ele vai ser um verme que possui 3 lábios, ele é trilabial. E por dentro desses lábios há a presença de dentículos, além do seu aparelho digestivo aqui, que é muito rudimentar, uma vez que ele precisa estar utilizando o nutriente já digerido do hospedeiro. Ele vai fazer a ação exfoliativa, ou seja, retirando esses nutrientes, ação tóxica de irritação, liberando substâncias que são tóxicas para o nosso organismo, ação mecânica, porque ele vai ocupar o local ali, o lúmen do intestino, fazendo inclusive obstrução intestinal, e pode também se localizar em locais extraintestinais, ou seja, a localização que a gente chama de localização ectópica. Se a gente colocar esse verme adulto em um microscópio, aumento assim de 4 vezes, ou mesmo em um estereoscópio, nós vamos enxergar aqui também, medialmente atravessando todo o seu corpo, uma estrutura que se chama linha lateral.
o macho e a fêmea vão poder adquirir entre 25 a 40, 45 centímetros, sendo, é lógico, a fêmea maior que o macho. Eles vão ter uma cor leitosa e, além da linha lateral, ó, no macho a gente vai observar que a porção posterior ela vai ser curvada ventralmente, possuindo esse aspecto de gancho e há ainda a presença da espícula. Enquanto a fêmea, ela tem aqui, ó, a cauda retilínea. Outro ponto importante para o Ascaris lumbricoides é que os seus espermatozoides, eles não possuem flagelos. Então, eles têm que ser depositados no útero ou no oviduto da fêmea várias vezes. A fêmea é fecundada várias vezes para poder conseguir liberar esses ovos aí de forma fértil. O verme, né? Então, ele é perceptível a olho nu. A gente não precisa da presença de um microscópio para poder estar enxergando esse verme adulto. Há umas imagens que são icônicas na internet, como essa imagem desse menininho, onde aqui ela já está querendo fazer localização ectópica. E falando a respeito agora dos ovos, nós observamos que o ovo do Ascaris lumbricoides, ele tem uma cor castanha. E essa cor castanha vai ser decorrente do contato que ele tem ali com tudo que está sendo eliminado nas fezes. Eles têm essa característica oval e vão ter uma cápsula espessa que é constituída de 3 camadas. Uma camada mais interna, que vai ser mais fina e impermeável à água. Uma camada média, que vai conter quitina e proteína, importantíssima para poder promover a sua resistência ambiental, por exemplo, ou de permitir que o ovo seja propagado. E uma membrana mais externa, que a gente diz que ela é mamilonada, porque ela vai ter um aspecto aqui, ó, parecido com uma nuvenzinha. E ela é constituída de mucopolissacarídeos. Então, mostrando para vocês, esse ovo do Ascaris lumbricoides, o ovo fértil, ele vai ser desenvolvido com uma larva aqui dentro, no seu interior. Essa larva L3, inclusive, vai ser infectante para o ser humano. Contudo, há alguns ovos que são diferenciados. Eles não são tão ovalados, eles vão ter o aspecto mais retangular. E se a gente observar, ele não tem uma massa germinativa em seu interior. Ele é sujo, mas ele não tem essa massa germinativa em seu interior. Esse ovo é um ovo que não foi fecundado, é um ovo que a gente diz que ele é infértil. Ou seja, ele é retangular e não tem presença da massa germinativa. É o que acontece quando a pessoa adquire uma infecção apenas por fêmeas do Ascaris lumbricoides. Importante aí para a gente poder estabelecer, por exemplo, aspectos epidemiológicos de instalação, por exemplo, do ciclo em um local. E além disso, há ainda um terceiro tipo de ovo, que é o ovo decorticado. Que é isso? É o ovo que não vai apresentar a membrana externa. Ele não vai ter a membrana mamilonada, embora seja também fértil. Então, aqui mostrando para vocês o ovo decorticado do Ascaris lumbricoides. Eu brinco com os alunos que é o ovo careca. Quem tem o ovo fértil mamilonado é o ovo que tem cabelo, né? Enquanto que o ovo decorticado é o ovo careca, ele não vai apresentar a membrana mamilonada. Contudo, ele também é um ovo fértil, ou seja, ele também dá origem à larva infectante e pode sim ser infectante para o ser humano. Os sintomas do Ascaris lumbricoides vão depender do local onde está acontecendo a infecção, da quantidade de parasitas que a pessoa entrou em contato, da cepa que está sendo desenvolvida no organismo e do estado nutricional da pessoa. Apesar de todos esses fatores aí estarem envolvidos, a maioria das pessoas vão sim ser assintomáticas. Mas elas podem apresentar sintomas, por exemplo, lá no fígado, que é uma localização ectópica dele, apresentando, por exemplo, fibrose. Elas podem também apresentar a pneumonia verminótica, que a gente classifica como sendo a síndrome de Loeffler. E no intestino delgado podem haver diferentes alterações, decorrentes de deficiência proteica, de carboidrato, de lipídio, de vitamina A e C,
Pode acontecer obstrução intestinal e pode também haver localização ectópica nos ductos pancreático e biliar, peritonite ou do trato respiratório. Os sintomas vão ser mais intensos em crianças, onde a gente tem déficit no desenvolvimento estatuto-ponderal, ou seja, altura e peso, e também o cognitivo, né, o psíquico. A criança vai ficar ali desmotivada a fazer suas atividades diárias. Também a deficiência nutricional, que está muito atrelada a esse déficit de desenvolvimento estatuto ponderal e cognitivo. E ela pode desenvolver a síndrome da intolerância à lactose. Por quê? Porque o Ascaris lumbricoides, ele favorece a multiplicação de bactérias que vão dificultar a digestão da lactose. No diagnóstico laboratorial, a gente vai ter o exame que é geral, sendo um exame amplamente empregado, que é o Hoffmann-Pons-Jenner, descrito lá em 1934, que consiste basicamente na sedimentação espontânea. A gente vai ali misturar as fezes com um pouco de água de qualidade, água destilada, e esperar ele se sedimentar no fundo para que depois seja observado o exame a fresco. O clínico é muito difícil porque os sintomas são extremamente inespecíficos. E além do HPJ, pode ser realizado também o método de Ricci, que é uma sedimentação empregando a centrifugação. O ovo do Ascaris lumbricoides é pesado, então aqui as técnicas específicas de flutuação, por exemplo, não vão ser tão interessantes. E também podem ser empregados métodos quantitativos, que vão liberar a quantidade de ovos por grama, como é o caso do Catucates. Se há suspeita de localização ectópica, podem ser utilizados também exames por imagem, como é o caso do raio-x. No caso de uma verminose, por exemplo, poderá ser identificada aí como uma opacidade disseminada transitória que vai de encontro com a pneumonia verminótica. Lembrando que nas fezes, além dos ovos férteis, também podem ser observados os ovos inférteis, se tiver com parasitismo só pelas fêmeas, e o ovo decorticado, que é aquele sem a membrana mamilonada. Um resultado falso negativo descarta a infecção? Não, por quê? Também pode acontecer o parasitismo só pelos machos, sendo importante aí a gente estar refazendo o exame, porque se a pessoa está sendo exposta ali àquele ambiente que tem o parasito, pode ser que ela venha adquirir a fêmea, e aí a gente passa assim a observar nas fezes a presença dos ovos. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de Ascaris lumbricoides, espero que você tenha aproveitado. Não deixe aí de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com alguém que você acredita que vai contribuir os estudos, o conhecimento acerca da parasitologia. Não deixe de ver também o nosso conteúdo da próxima aula, que vai ser sobre o último dos geoelmintos, que é o Trichuris tricura. O Trichuris tricura vai ter algumas diferenças aí interessantes com relação aos demais parasitos do grupo geoelmintos. Eu vejo vocês lá, até mais!